Você sabia que o nosso mestre, ele esteve no país do Líbano? Isso mesmo. Nós sabemos que Jesus percorreu muitas distâncias absurdas em viagens a pé, talvez um jumento, não sabemos, mas olha, o nosso Salvador andou em muitos lugares. Ele foi criado na Galileia, porém ele nasceu na Judéia. Ele era de Belém de Judá e foi criado na Galileia. E onde mais operou milagres foi na região da Galileia. Ele estava sempre se deslocando e também esteve em Jerusalém. Agora você sabe a distância? Vamos calcular de Jerusalém até o Líbano, nas cidades, duas cidades, Tiro, aqui está escrito Sor, mas é Tiro em português, e Sidom, com N no final, Sidom, com D, Sidom, Tiro e Sidom, é com num sufixo, Sidom, e aqui é Sor vê Sidom, em hebraico. E essas duas cidades estavam no Líbano, na antiga Fenícia. Estude essas regiões porque são muito importantes. Nós sempre estamos vendo toda aquela geografia para entendermos como o nosso mestre trabalhou, se deslocou, fez viagens absurdas. Imagine, embaixo de sol no deserto para pregar. E nessa ocasião, Jesus não queria pregar, quem sabe não queria ver a multidão. Ele diz que foi para se esconder. Ele estava se escondendo porque falou para os seus discípulos: vão me esconder aqui nessa casa e não falem que eu estou aqui. Olha o que diz em Marcos capítulo 7, 24, diz aqui: e levantando-se dali foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Com certeza a multidão o apertava, todo mundo ia atrás dele e se afastou o máximo, atravessando as fronteiras. Nós sabemos que o próprio Yeshua, ele morou no Egito, ali na África, ele atravessou fronteiras, quando era criança, já morando na África, em outro continente, depois volta para a Terra Santa. Mas aqui nesse caso ele atravessa as fronteiras para se esconder da multidão, cansado, quem sabe, lutando com essa pressão espiritual, sendo filho de Deus aqui na terra encarnado e também querendo estar em comunhão com o Pai, ele sempre se afastava. Agora, o que acontece? Por que essa multidão o descobre? Por causa de uma mulher que soube que esse mestre de terras longínquas estava aqui na Fenícia, uma região cananeia, que seria o próprio Líbano. E alguém foi falando para ela e com certeza chegou nos ouvidos: o quê? Aquele Galileu que opera maravilhas, que opera milagres, que cura, que ressuscita mortos, espera aí, chegou aqui, já pensou? Uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, está no seu bairro? Meu Deus, e onde está naquela casa ali, meu Deus? Havia muita expectativa. E essa mulher tinha um problema muito sério, diz que a sua filha estava com um espírito imundo. Nós sabemos que qualquer anomalia, ataques que tinham as crianças, os mancebos, tudo era chamado de espírito imundo. E de fato, havia ali opressão satânica e diabólica de fato. Muita gente hoje em dia quer tratar tudo com a estrutura da medicina, da modernidade. E eu sei que graças ao nosso Deus temos aí o desenvolvimento da própria medicina para tratar doenças, tudo isso muito benéfico. Porém, eu vou te falar uma coisa: a fé parece que vai se apagando conforme tanta ciência, tanto conhecimento, tanto remédio, tanta terapia, tanta coisa, porque no meu tempo, já na infância, meu pai gerou 16 filhos, era fé, sai demônio, tá? Com febre, nada de dipirona, nada disso, sai demônio. E a febre deixava a gente, se praticava a fé, era com certeza outra dimensão e outros tempos. Naquele tempo não havia recursos como hoje, então era o apelo para a fé. E a mulher estava com essa filha endemoniada, quem sabe convulsionada, trancou dentro de casa e falou: o que é? O homem da Galileia está aqui, glória a Deus, e foi atrás dele. Gente do céu. E Jesus saía da casa até que o encontrou
talvez estava na expectativa ali, ele vai sair, ele está escondido, mas eu vou pegar, ele está escondido, mas eu vou falar com ele. Meu problema é muito grande, eu quero que a minha filha será curada e liberta. Eu sempre vejo aqui Jesus oculto, Jesus escondido aqui, literalmente. Mas isso pode significar algo. Há um Jesus que nós não conhecemos, há um Jesus oculto, há um Jesus, como diz o próprio Paulo na doutrina, ou como é apresentado na Brit Hadashah, é o mistério que para nós foi revelado. Então, a essência do Cristo, a essência do nosso Salvador, a virtude, o seu ministério, sua natureza, sua encarnação, a sua essência sobrenatural desde eternidade e eternidade, é um grande mistério que foi revelado a nós. Então, Cristo está oculto e Cristo agora está em nós e nós precisamos desvendá-lo. Aonde está teu Jesus? Aonde está o teu Salvador? Preste atenção nisso, porque essa mulher sabia que não era o lugar que Jesus andava corriqueiramente e viu uma grande oportunidade e disse: eu não posso perder a chance de falar com ele. Eu vou te falar uma coisa, há um Jesus que você ainda não conhece, que liberta, que salva, que transforma, que opera maravilha. Há um Jesus que muitos conhecem porque está num quadro, e muita gente fala com Jesus num quadro. Há muita gente que tem um Jesus, um pedacinho de gesso, de metal, mas são poucos os que têm a revelação do Cristo, a revelação da sua pessoa, a revelação dos seus milagres, das suas maravilhas, e principalmente da sua deidade gloriosa. E esse Cristo quer se revelar na sua vida. Se tua vida está na mesmice, se tua vida está com problemas, angústias, tribulações, aqui como em Sor, que é Tiro, que seria Tiro, e Sidom, no caso Sidom em hebraico, Sidom, essas duas cidades viram a glória. Sabe por quê? Porque a mulher insistiu. Jesus não quis ouvi-la porque estava no meio de cananeus, estava no meio de pessoas pagãs. A Fenícia era pagã e os judeus não podiam falar. E Jesus sabia que estava numa terra estranha e ele mesmo disse: olha, não vou dar atenção porque eu não vim a não ser para as ovelhas da casa de Israel. E essa mulher gritava com fé, suplicava. Até os seus discípulos falaram: mestre, se o Senhor não vai atender, ela despede, porque ela está gritando, está chorando. Imagina a súplica dessa mulher, a necessidade era algo muito maior do que a sua, talvez, vergonha, ou talvez essa humilhação de poder correr atrás do seu milagre. Mas o Cristo estava fazendo algo sobrenatural. E aqui diz uma mulher sirofenícia, justamente em toda aquela região, e diz que lhe rogava para que expulsasse esse demônio da filha. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ah, peraí, a chamou de qualquer coisa. Sua cadela, sua cachorra, uma cachorrinha que não serve para nada, mas era mesmo assim, a glória e a virtude da necessidade do milagre era maior. E essa mulher se humilha e fala assim: olha, que até os cachorrinhos comem das migalhas. Eu não quero grandes coisas, quero uma migalha, não quero me assentar na mesa, sei que não tenho direito, mas uma migalha tua vai operar um grande milagre. Meu Deus do céu, aleluia. E Jesus se comoveu e falou: mulher grande, a tua fé. Isso falta na gente, confiança, fé, certeza que é um Deus Todo-Poderoso que pode fazer coisas maravilhosas. Quantas coisas o Senhor tem feito e muita gente não reconhece. Inclusive, ele declara em Mateus 11:21, leia lá em Mateus 11:21, Mateus 11:21, ele fala assim: ai de ti, Corazim, cidade da Galileia, onde mais operou milagre. Ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom se tivessem feito esses milagres, em Sor de Sidom, se operassem essas maravilhas, com certeza todo mundo teria se arrependido e no dia do juízo haverá uma tolerância para Tiro e Sidom, no Líbano, gente. Agora, essa mulher alcançou a sua virtude, o seu milagre, voltou para casa e a filha estava liberta. Imagina que coisa gloriosa. Isso que falta em nós, entender um Jesus que está presente, atuante, que quer te salvar, que quer te libertar, e cremos que Ele está operando
coisas sobrenaturais e maravilhosas. Amamos a sua vida e queremos que o Senhor se revele, que não será oculto. Diz em Colossenses 2:3, Colossenses 2:3, que nele estão ocultos todos os tesouros. Há algo que você necessita, ser espiritual, ser na sua vida emocional, familiar. Qual é a expectativa que você tem do nosso Salvador? Ele tem tesouros sobrenaturais para te abençoar. Toma posse disso e creia na bênção, na vitória, mas a glória maior, saiba disso, é a essência da sua pessoa. Reconhecer quem Ele é e o recebê-lo no seu coração. Tenha o Cristo, tenha Yeshua HaMashiach no seu coração, porque todos quantos o receberam, deu-lhes potestade de serem chamados filhos de Deus. E tudo será acrescentado na sua vida para a glória do Eterno. Amém? Que Deus te abençoe e deixe um comentário se você creu nessa palavra. Você creu nessa palavra? Então, deixe um comentário. Que o Eterno te guarde e te abençoe. Um beijo no seu coração.